Então, muito bom dia, e eu vou começar este comentário de hoje a falar em catalão. Farem al comentário del dia desta Barcelona, que é onde eu estou neste momento. Bem, eu antes de continuar, quero perceber se está tudo bem com som e imagem, até porque estou a utilizar o Wi-Fi do hotel, porque o 3G está um bocadinho mauzinho aqui, e é para saber se está tudo a chegar bem com a imagem e com o som, para podermos fazer o comentário de hoje, que é o comentário dia 27 de março do ano da graça de 2019. Parece que está tudo bem, vamos lá para a frente. Bem, a agenda de hoje, como quase sempre, é muitíssimo preenchida. Primeiro ponto do período de ordem do dia, a morte de João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Economia, com responsabilidade nesta área das startups, mas o que interessa aqui não eram as funções públicas que João Vasconcelos desempenhou. Eu conheci-o há alguns anos, troquei várias impressões com ele sobre várias matérias, nomeadamente sobre as startups. Uma pessoa afável, uma pessoa que aguentava críticas, com ideias muito claras sobre o cluster do empreendedorismo e das startups em Portugal, e uma pessoa que, até pela vitalidade que tinha e idade que tinha, nada fazia esperar que João Vasconcelos nos deixasse tão rapidamente, aos 43 anos, e da forma que deixou. Portanto, além de lamentar a perda, que para o país é uma pessoa como ele, por mais que nós tivéssemos discordado de algumas coisas, das suas ideias, inclusive da forma como as implementou. E eu, pessoalmente, tive algumas divergências, mas a verdade é que ele era uma pessoa capaz, com competência, e não tenho dúvida nenhuma que terá tentado fazer, enquanto titular de um cargo público, o melhor que sabia e que podia em nome do país. E, portanto, aqui fica o meu lamento, com a consciência de que perdemos uma pessoa que nos vai fazer muita falta. Segundo ponto desta conversa de hoje, e no período de ordem do dia, temos aqui realmente uma agenda muito complicada. Eu não sei se teve a oportunidade de ver o artigo que o El País ontem dedicou à situação que se vive neste momento em Portugal, nomeadamente nesta nomeação de familiares de governantes para serem governantes e também para cargos de responsabilidade no Estado. Mesmo, como sabe, há casos em que não são governantes, mas estão na orla dos governantes. Bom, o El País chamou-lhe endogamia política. Bem, deixa-me só tirar o casaco, está aqui um bocadinho de calor, não tanto quanto em Lisboa, mas está um bocadinho de calor. Bom, eu não sei se recorda, mas há dias, quando estava a comentar esta história do governo e dos familiares, disse aqui que frequentemente na nossa história estudámos situações em que se dizia que as famílias reais se casavam entre si, inclusive membros da própria família real, e portanto aquilo criou uma situação inclusive geneticamente complicada. Bom, endogamia vai ao encontro disso. Agora, o que é chato nisto? É ver uma publicação estrangeira analisar esta situação em Portugal, o que mostra a gravidade do assunto. E eu confesso que nós temos a mania de fazer comparações. O próprio Primeiro-Ministro tem a mania de fazer comparações de Portugal ao exterior. As comparações não são más, mas já agora que fazemos comparações com outros países, valia a pena fazer comparações também aqui. Porque eu não encontro em mais nenhum país da Europa, nem país desenvolvido, esta endogamia que nós vemos agora em Portugal. Aliás, já agora, houve um espectador que me comentou o que eu disse ontem sobre as declarações de Carlos César, sobre a história do Bloco, também há situações destas. Houve um ouvinte aliás, um espectador que me comentou que eu tinha sido demasiado brando com Carlos César. E eu acho que fui, porque eu não quis dizer ontem, mas vou regressar a essa matéria hoje, para dizer que um senhor que empregou a mulher, a filha, o filho, não sei das quantas, no governo regional, mais na orla política, era a última pessoa que podia falar daquilo. Já agora, o que eu achei interessante foi rever as declarações de Carlos César. A uma certa altura ele diz que é normal nas famílias com vocação política. Pois, mas aqui o problema não é de vocação política. O problema aqui é perceber que isto tem a ver, ou melhor, perceber que na orla do Estado certas situações não são aceitáveis, como nomear pessoas do mesmo círculo familiar que depois têm dificuldade em gerir conflitos dentro desse ambiente fechado. Aliás, o mais provável até é que alguns conflitos nunca venham a surgir, estas divergências não venham a ser manifestadas, precisamente por causa do receio que existe, porque são pessoas do mesmo círculo. Portanto, veja só, desgraçadamente, somos dos piores da Europa nesta matéria, inclusive já há publicações estrangeiras de referência,
E repare, é o El País, não é propriamente um jornal de direita, não é? É um jornal encostado à esquerda, nomeadamente ao PSOE, o Partido Socialista Obreiro Espanhol. E, portanto, tratar estas matérias é uma absoluta vergonha para nós. Terceiro ponto. O Parlamento Europeu ontem... estamos quase com 1000 pessoas em direto. Obrigado pelo apoio. O Parlamento Europeu ontem tomou uma decisão tendente a acabar com os vistos gold. Os vistos gold assumem várias formas em vários países, com particular destaque em Portugal e Espanha. Bom, eu não sei se recorda, mas o Primeiro-Ministro é um defensor da ideia de fiscalidade semelhante em todos os países da União, porque é uma das idiotices do socialismo, é uma das idiotices, vou repetir, do socialismo, a mania de que não pode haver diferenças fiscais entre os vários países. Pode, deve, mas isto é uma pancada dos socialistas. Eu só não percebo porque é que o Primeiro-Ministro está tão preocupado com uniformizar impostos na Europa, continua a defender os vistos de gold em Portugal. Devia ser eu, não é? E a direita e outras pessoas estavam preocupados com o estado dos bancos e imobiliário em excesso em Portugal, que estavam de acordo com a ideia de criação de vistos de gold. Mas agora, se o Primeiro-Ministro está tão preocupado com uniformidade fiscal na Europa, acabe com os vistos de gold, não é? Tenha a coragem de acabar com os vistos de gold. Aliás, seguir aquilo que foi a decisão do Parlamento Europeu. Vamos ver se tem coragem, ok? Eu espero sentado. Estou sentado. Bom, terceiro ponto, que tem a ver com os pontos que vamos falar a seguir, que é a situação das contas públicas. O Tribunal Constitucional tomou uma decisão em relação a uma série de pensões do Estado, portanto, CGA, Caixa Geral de Aposentações. O que é que isso implica? Que essas pensões vão ter que ser corrigidas, salvo erro, a partir de 2013. Está a ver a pressão que isto vai criar extra sobre as contas públicas? E sobre o sistema de pensões do Estado, que o Ministro inefável Vieira da Silva continua a dizer que está tudo bem, que está tudo equilibrado. Está a ver a pressão que isto vai criar? Bom, já vamos ver a seguir quando falarmos das contas públicas. Bem, então vamos lá às contas públicas. Então não é que a carga fiscal aumentou em Portugal em 2018? Bom, você desse lado dirá assim, então você diz isso com esse ar tão gozão e tão feliz? Não, não é um ar gozão. Perdão, não é um ar feliz, é um ar gozão. E porquê que é um ar gozão? Porque os fofitos, não é, que me andaram a insultar nos últimos meses, nomeadamente em 2018, porque você se recorda, eu ando a dizer isto há mais de um ano, que a carga fiscal em 2018 ia subir, mais do que já tinha subido em 2017 e que já tinha sido o recorde desde 1995. Bom, neste momento foi o INE a divulgar as contas, o Ministro das Finanças nem as contestou, arranjou uma desculpa, como já vamos ver a seguir, mas há aqui um ponto importante. A verdade é que nós neste momento pagamos muito mais imposto do que em todo o período que tivemos desde 95 até agora. E já agora vamos lá, para as pessoas não terem dúvidas em relação ao que significa carga fiscal. Carga fiscal é o conjunto das contribuições e impostos que nós pegamos e entregamos ao Estado. E depois pegamos nisto e vemos assim, quanto é que vale o PIB? 200 mil milhões. Bom, então isto vale tanto, quer dizer que nós temos neste momento 35,4% da riqueza produzida na economia que é capturada pelo Estado. Está a perceber isto? Bom, o que eu acho fantástico é que os fofitos, que há uns anos se atiravam por tudo e mais alguma coisa de impostos, agravamento de não sei o quê e carga fiscal elevada, estão caladinhos que nem um rato. Está a ver? Bom, já agora, para não sermos injustos, o que é que significa carga fiscal? Que você, que está aqui a ver mais uns quantos tansos fiscais em Portugal, como dizia o saudoso Leonardo Ferraz de Carvalho, pagou impostos em excesso. Está a ver? Pagou impostos em excesso. Mas agora, vamos lá rebater aquilo que o Sr. Ministro das Finanças disse ontem. O Ministro das Finanças, apanhado na curva nesta matéria, vem dizer assim, não, mas isto é o estado da economia, o crescimento económico que proporciona o facto de termos arrecadado um valor recorde de impostos e contribuições. Ou seja, eu esperava de um professor de economia, um ex-doutorado por Harvard, acho que é isso, não é? Uma explicação melhor, uma saída melhor. Bom, eu quero lá saber se foi a economia que cresceu muito ou não, que eu sei que eu estou a entregar muitos impostos ao Estado. Ora bem, onde é que eu quero chegar? Bom, como o Estado percebeu que a economia ia crescer mais do que estava previsto
e, portanto, que foi a economia que puxou pela carga fiscal, pela recuperação destas contribuições e impostos, eu só esperava uma coisa, que houvesse coragem por parte de um governo socialista de baixar os impostos ainda mais. Olha, no ISP, que foi aquilo que aumentaram para contrabalançar o que deram de eliminação da sobretaxa do IRS, mais as alterações a nível do IRS. Está a ver? Você pagou impostos a mais. E pagou com o sorriso dos lábios. A avaliar pelos fofitos, não é? Que agora não protestam nada. 1.200 pessoas em direto. Obrigado pelo apoio. Portanto, olha, não só acertei na minha previsão, como inclusive já estava à espera, como você se recorda, que eu já aqui várias vezes disse, o Dr. Mário Centeno tem a mania de vir justificar, a dizer assim, não, os portugueses não pagaram mais impostos. Pagaram. Agora vem com a desculpa. Pagaram porque a economia cresceu mais. E então, como eles sabiam que isto ia acontecer, devia ter devolvido mais dinheiro sob o ponto de vista dos impostos aos portugueses. Porquê é que não o fizeram? Sabe porquê? É muito simples. A austeridade não acabou. E não vai acabar. Porque a despesa pública atingiu um nível tal, e como se recorda, há bocadinho fiz referência à CGA, o Governo vai gastar mais com as pensões do setor público. E, portanto, precisam deste dinheiro para estar a fazer face ao aumento de despesa. Está a perceber? É assim que se enganam os tolos, não é? Com papas e bolos se enganam os tolos, como dizia a minha avózinha. Bom, terceiro ponto. Já te expliquei que foi só brilharetes ontem, não é? Bom, o ministro veio dizer, o déficit orçamental ficou em 0,5% do produto interno bruto. Primeiro ponto. Lembra-se do que eu ando a dizer desde abril, maio do ano passado? Que o déficit ia tender para zero. Até lhe vou dizer mais. Se não fosse um ou dois azares que aconteceram no final do ano, o déficit teria ficado em 0,2% do produto. Bom, onde é que isto nos leva? A base para 2019 ficou mais baixinha. E, portanto, como disse o ministro, nós devemos chegar ao final do ano com um déficit zero. O Sr. Presidente da República foi o primeiro logo a vir dizer, ele só cavalga boas notícias também, como sabe, foi logo o primeiro a vir dizer, isto cria boas condições para termos um déficit zero em 2019. É verdade. Agora a pergunta seguinte. É claro que tudo isto foi proporcionado pelo tal aumento da carga fiscal, como deve perceber, não é? Também ainda só das cativações, mas a carga fiscal teve aqui um peso muito elevado. E agora a pergunta seguinte. Isto tudo significa, deixa-me lá ver, que é para não nos enganarmos. Isto tudo significa que o problema do déficit orçamental em Portugal está ultrapassado. Olha, não, com 3 pontos de exclamação. Ao contrário do que disse o Sr. Ministro das Finanças. Como se recorda ontem, o Ministro veio dizer uma coisa incrível. Não, em breve estaremos a falar de excedentes. É espantoso. Uma pessoa que utilizou cativações, aumento dos impostos, porque houve aumento dos impostos, que utilizou a receita do IRC do Banco de Portugal, que é uma coisa que nós nunca sabemos qual é que vai ser, uma pessoa que utilizou a garantia do BPP, que foi devolvida ao Estado, uma pessoa que fez isto tudo, vir dizer que em breve está resolvido o problema dos déficits, que vamos passar a ser excedentes. O problema é que os excedentes estão a ser, ou melhor, eu não tenho dúvida nenhuma que vamos chegar aos excedentes, a menos que haja um descalabro qualquer na economia. Mas o problema não é esse. O problema é que tudo isto, com estas condições, nós já devíamos ter excedente nesta altura. Ou seja, não devíamos estar com déficit. Mas, perguntará a você, porquê é que você diz que o problema para a frente não está resolvido? É muito simples. Estruturalmente, o déficit continua a ser um problema, continua a ser um monstro. E eu digo-lhe porquê. Tire lá o excesso do efeito do crescimento económico e depois tire um excesso de recessão económica, de efeitos. E diga assim, naquilo que é a taxa normal de crescimento da economia, isto quer dizer que nós temos as contas equilibradas? Não. Estruturalmente quer dizer isto. Você tira os efeitos do crescimento económico positivo, do crescimento económico negativo e diz assim, aqui na média, como é que isto está? A verdade é que nós não temos as contas equilibradas. E isto significa que se de um dia para o outro houver um azar qualquer profundo da economia, o chimbalau é grande. Leia-se, o chimbalau é nós voltamos para déficits. E já agora, porque o programa de hoje é essencialmente sobre as contas públicas, vamos levar este raciocínio mais longe. Volta e meia, o Governo tenta fazer uns brilharetes. 1.200 pessoas em direto, muito obrigado. Mesmo falando do estrangeiro, é sempre muito bom ver este apoio ao acordo de dinheiro. Eu não sei se ouviu ontem, isto é a altura de brilharetes, aliás, estamos a chegar, deixa-me corrigir um bocado aqui a câmara, por causa da luz.
nós estamos a chegar às eleições, portanto agora vai ser um churrilho de boas notícias. Ontem, o Sr. Estado Mourinho Félix veio dizer ao ECO: nós estamos a preparar para amortizar antecipadamente, pagar antecipadamente a dívida que pedimos aos nossos parceiros europeus. Essa dívida, como sabe, foi pedida em 2011. Eu vou-lhe recordar. 78 mil milhões de euros foi o pacote de ajuda a Portugal. 26,3 vieram do FMI. O resto, mais ou menos 51,2 mil milhões, mais coisa, menos coisa, veio dos parceiros europeus. 2 fundos. Bom, então o que é que o Estado já está a dizer? O futuro Ministro está a dizer assim: olha, nós já pagámos antecipadamente ao FMI. Mentira. Nós pagámos com dívida nova. Agora está a dizer assim: agora vamos pagar também antecipadamente aos fundos europeus. Mentira. Vai pagar com dívida nova. Ou seja, você dirá assim: então, mas pagou. Pagou! Mas não eliminou a dívida, percebe? Foi buscar a nova dívida para aquela. Qual é a diferença? A taxa desta nova dívida é mais baixa. E, portanto, o Estado faz poupanças. Pelas minhas contas, já vai acima dos 1.000 milhões de euros no conjunto da legislatura. O que é que aconteceu a esses 1.000 milhões de euros? Onde é que estão? Foi para amortizar a dívida? Não. Foi para acomodar aumento de despesa pública. Está a ver? Entre despesa corrente e o resto da despesa, nesta legislatura, a coisa vai ficar por 7.000 milhões de euros. Está lá no artigo do professor Joaquim Miranda Sarmento, que eu citei aqui ontem e que pus o link no comentário de ontem. Vai lá ver. Portanto, onde é que a gente está neste momento? Olha, uma situação gravíssima, que é: estamos a contar histórias aos portugueses, histórias da carochinha, de encantar. O que estamos a dizer aos portugueses é tudo resolvido. Não está nada. Esta conversa toda do Governo é do género de: nós já temos poupança no Tesouro para amortizar a dívida. Não temos nada, percebe? Estamos a ir buscar nova dívida. E o pior é que as taxas são mais baixas. E em vez de aproveitarmos a poupança das taxas para amortizar depois a dívida, não estamos a fazer. E a conversa do Secretário de Estado é: vamos chegar ao final desta legislatura, à próxima, com 100%, dívida de 100% do produto. Olha, eu tenho muitas dúvidas quanto a isso, mas hei de vir aqui explicar um dia destes, porque eu tenho dúvidas quanto a isto. Agora, uma coisa que lhe quero dizer: não vá em histórias. Nós não temos de poupança no Tesouro Português, na Caixa do Estado, para pagar aquela dívida. Nós estamos a contrair nova dívida para amortizar aquela. Portanto, estas conversas têm que ser muito bem explicadas aos portugueses, que é para não ficarem a pensar que, de repente, nós temos aqui um milagre socialista. Quando eu andava na catese, quando era miúdo, havia uma coisa que descontava que era o suave milagre de Jesus Cristo. Que eu saiba, o suave milagre não acontece nas contas públicas, mas enfim, a não ser na cabeça dos ministros. E também nas eleições. Mas enfim, isto é para isso que eu estou aqui a alertá-lo. Bom, 6. Sobre o déficit orçamental. Diz-nos a imprensa de ontem que, afinal, o INE, que agora diz que o déficit foi de 0,5, lá para em cima das eleições, imagino só, lá para setembro, deve rever a metodologia das contas nacionais, o que implica que o déficit ainda pode ser mais baixo. Eu só tenho uma pergunta a fazer. O INE, que é uma instituição que tem que ser credível, não tinha melhor momento para fazer isto do que em cima das eleições? Não percebeu o impacto político que isto pode ter, que é aproveitamento vergonhoso destas correções? Não percebeu? Bom, e depois digo uma coisa: os responsáveis das instituições não gostam de ser criticados por nós. Porque eu nem estou a dizer que fizeram um propósito, mas a questão não é essa. A questão é a oportunidade política daquela decisão que é rever naquela altura. E isto não lembra nem ao careca, não é como costuma dizer, que está a ver? Não lembra nem ao careca. Eu tenho vergonha de situações destas, porque acho que o INE devia ter pensado melhor sobre o momento em que vai fazer a revisão das contas nacionais, que pode ter um impacto nas contas e, portanto, pode ser alvo de aproveitamento político. Se há coisa que tem que ficar fora do combate político, é o INE. Está a ver? Portanto, veja só a oportunidade e a falta de senso nesta matéria. Bom, último ponto da conversa de hoje. Nos últimos dias começámos a ouvir falar sobre o destino de Pedro Marques, o nosso fofinho ministro, não, já não é, das Obras Públicas. Que não sei quê, para o Parlamento Europeu e diabo 4 e não sei quê, agora já se diz que afinal António Costa tem outras ideias para ele, que é, se houver aí um comissário com os fundos europeus, está a ver, esta tendência de socialista de gostar de fundos, está a ver, até aqui chega, já estão a sonhar com o cargo do comissário, não é, que gera os fundos. A malta não sabe gerir mais nada, só sabe gerir a fundos. E portanto, o que é que nós estamos aqui a ouvir dizer? Que Pedro Marques afinal pode ir para o comissariado, a Comissão Europeia, ficar com a tutela dos fundos. Espera aí, não era o Centeno que ia para lá? Ou agora a Costa tem outras opções e já agora, se calhar, estão a guardar um outro lugar para o Centeno? Eu não sei, mas há uma coisa que eu sei. Há de ser uma vergonha
uma pessoa estar a candidatar-se a dizer que vai para o Parlamento Europeu e depois, afinal, já lhe está destinado a outra coisa qualquer. Isto é falta de transparência para com os eleitores. E eu espero que em breve o Sr. Primeiro-Ministro e o Pedro Marques venham clarificar esta situação, porque não é aceitável que a gente tenha a contar uma coisa às pessoas e depois, afinal, a pessoa vai para outro sítio. Não é assim que se faz política. Falta de transparência e falta de ética também. E com a falta de ética me despeço. Dizer-lhe que hoje não vou voltar contigo, tenho que vai ser na quinta-feira. Vamos ter uma conversa com o professor Joaquim Miranda Sarmento, eu e o Jorge Marrão, porque o Joaquim Aguiar para já ainda continua de fora do programa, por razões pessoais. Há de voltar. Mas o que eu lhe quero dizer? Hoje vou ter uma surpresa para si, lá mais para o final da manhã, que vai ser uma entrevista aqui em Barcelona e eu depois vou-lhe explicar porquê. Vai ser interessante. Fique atento, também vai ser uma entrevista em direto, também se temos problemas de 3G, nessa altura terei que gravar para publicitar ou para divulgar isto mais tarde. Obrigado pelo apoio e com 1.200 pessoas em direto eu me dispenso a quem quer agradecer e para o final vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, coloquem um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.